Boa noite a todos, vereadores, senhoras vereadoras, toda a população que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite a todos os servidores dessa casa. Boa noite a todos que nos visitam. Hoje temos um convidado especial que já passou aqui por essa casa por muitos anos, nosso amigo, companheiro Antônio Venerano. Muito obrigado pela participação, que hoje está na Superintendência de Trânsito, né, amigo Antônio Venerano? Recebemos aqui hoje também a nossa prefeita, Dona Maria Rufino. Aproveitar a oportunidade, gostaria de convidar Dona Maria Rufino a fazer parte conosco da mesa, por gentileza. Muito obrigado pela presença. E, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Sendo, um fato novo, né? Sendo hoje a leitura bíblica realizada por mim, vereador presidente Márcio do Rubim. Salmo 133, de 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Palavras do Senhor. Solicita a primeira secretária, vereadora Patrícia de Araújo, que faça a leitura da ata anterior. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas Patrícia. vereadores. Boa noite, professora Maria Rufino, nossa prefeita interina. Boa noite a todos os servidores dessa casa, a nossa mídia, em nome do Mateus, as pessoas que se fazem presente no plenário. Hoje dou uma boa noite em nome da Giovana, agente comunitário de saúde, a todos vocês, todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Ata da 6ª sessão ordinária do ano 2026, realizada no dia 3 de março, às 19 horas. Pelo líder de ponto, constatou-se a presença dos vereadores Edson Antônio, João Paulo, José Severino, Marcelo Lucas, Márcio Alves, Patrícia Araújo, Samara Camargo, Tiago da Costa, Valdinei Antônio, Valdeir Borges e o Éder Antônio. Compôs a mesa diretora o presidente Márcio Alves, que presidiu a sessão, a primeira secretária, o vice-presidente, o assessor jurídico. Foi solicitado ao vereador José Severino a leitura do texto bíblico, a qual foi realizada no livro de Salmos, capítulo 123. A primeira secretária fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a presidência comunicou que recebeu e encaminhou para as comissões os seguintes projetos. Projeto de lei ordinário número 14, torna oficial o hino da Escola Municipal Dom Juvenal Roriz e da Providências, de autoria do vereador João Paulo. E o projeto de lei ordinário número 15 declara a utilidade pública, entidade que se especifica e dá os providências, de autoria do vereador Márcio Alves. A seguir, a presidência comunicou que recebeu a indicação número 2, sugerindo ao Poder Executivo a criação do projeto de lei que institui o programa Farmácias Credenciadas de Rubiataba para a cobertura complementar de medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Remune e da Os Providências, de autoria do vereador Tiago. Ato contínuo, conforme disposto no artigo 131 do Regimento Interno, passou-se para a discussão e votação do requerimento de informação número 1, requerendo junto ao chefe do Poder Executivo o envio da escala dos profissionais responsáveis pela fiscalização e orientação dos feirantes nas feiras realizadas aos domingos, especificando os nomes dos servidores designados, cargos ocupados e período de atuação. De autoria da vereadora Samara. Aprovado por unanimidade. A seguir, a presidência comunicou que recebeu os seguintes pedidos de providência. Pedido de providência número 8, solicitando que sejam adicionados pontos de tomada no centro da feira municipal, de autoria da vereadora Samara. Pedido de providência número 9, solicitando a instalação de tanque de grande proporção para melhor atender os feirantes, de autoria da vereadora Samara. Pedido de providência número 10, solicitando que seja notificado
a empreiteira responsável pela colocação de bloquetes na Rua Alamanda, setor Parque das Flores, para realizar reconstrução dos trechos danificados, ou, caso já tenha sido encerrado o prazo de garantia, que sejam adotadas as providências cabíveis, de autoria da vereadora Samara. Pedido de providência número 11, solicitando a realização de manutenção na estrada do Rancho Fundo, especialmente nas cabeceiras da ponte, de autoria da vereadora Samara. Pedido de providência número 12, solicitando a contratação de médico pediatra plantonista para o Hospital Municipal de Ibiataba, de autoria da vereadora Samara. Pedido de providência número 13, solicitando o conserto da porta e do aparelho ar-condicionado da sala de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, de autoria da vereadora Samara. Nada mais a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Patrícia, primeira secretária, fiz lavar a presente ata. Vereadora Patrícia Araújo, muito obrigado pela participação. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for contrário, se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, faremos um breve resumo dos deslocamentos de pacientes em tratamento de saúde que foram realizados fora do município de Rubiataba no ano de 2025, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. As cidades para onde os pacientes foram deslocados para tratamento foram as cidades de Anápolis, Trindade, Goiânia, Séries e Goianésia, e também Uruaçu. No mês de janeiro de 2025, vereador João Paulo, foram deslocados 165 pacientes para tratamento. No mês de fevereiro, vereador Weder Pisca, 420 pacientes. José Severino, vereador, nosso vice-presidente, no mês de março foram 456 pacientes. Vereador Fumim, no mês de abril foram deslocados 537 pacientes. Vereador Tiago, no mês de maio, deslocados 573 pacientes. Vereador Disson, no mês de junho, 513 pacientes. Vereadora Samara, no mês de julho, um total de 507. No mês de agosto, vereador Ney, foram deslocados 487 pacientes. Vereador Marcelo, no mês de setembro, 465 pacientes. Vereadora Patrícia, no mês de outubro, foram deslocados 646 pacientes. Nossa prefeita, Dona Maria Rufino, no mês de novembro, 697, quase 700 pacientes somente no mês de novembro. E no mês de dezembro, presidente Márcio, a meu conhecimento, foram deslocados 752 pacientes, em um total de 6.218 pacientes, vereadora Patrícia, deslocados em todo o ano. Então, sendo assim, parabenizamos toda a equipe da saúde, em especial o Alvino lá, que cuida, né, que gere essa parte lá, de organizar todos esses deslocamentos. Com a palavra, vereadora Patrícia. Posso só acrescentar mais uma informação? Por favor. Esse deslocamento que está referindo aí é só o deslocamento eletivo. Não está contabilizado o deslocamento feito pelas ambulâncias junto ao Hospital Municipal, que são 2 ambulâncias 24 horas rodando. Exatamente. Esses são aqueles que o paciente vai lá, agenda com o Alvino, tudo pré-agendado. Então tá aí, Secretaria de Saúde dando o show. Projetos a ser encaminhado para as comissões. Projeto de lei ordinária de número 12 de 2026 e dispõe sobre a autorização para doação financeira à Liga Desportiva Vale do São Patrício para a participação do Campeonato Quarentão, de autoria do Executivo. Projetos a serem discutidos e votados. O projeto de lei de número 7 de 2026, que prorroga a vigência da Lei Municipal de número 1440 de 2015
de 15 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, PME, do município de Rubiataba e da outras providências. Esse projeto de lei, ele tem uma emenda, foi sugerida uma emenda ao projeto de número 7. Nesse momento, passo a palavra para o Dr. Nesmer, que possa fazer o esclarecimento tanto referente à emenda e ao projeto, que aí já colocamos a emenda em votação e, posteriormente, o projeto. Dr. Nesmer, muito boa noite. Boa noite, presidente. Cumprimento em seu nome, cumprimento a todos os vereadores, aos cidadãos que aqui fazem presente nessa Casa de Leis, os servidores, bem como todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Em resumo, o projeto de lei ordinária número 7 de 2026, ele foi de iniciativa do chefe do Poder Executivo e ele foi protocolado, depois publicado, foi retificado também, tendo a sua última retificação no dia 20/2 de 2026. Nesse sentido, ele tem por finalidade prorrogar a vigência da Lei Municipal número 1440 de 2015, que instituiu o Plano Municipal de Educação, PME, do município de Rubiataba até 31 de dezembro de 2026, mantendo inalteradas as metas, diretrizes e estratégias previstas no referido plano. A justificativa do Poder Executivo destaca que o Plano Municipal de Educação constitui instrumento essencial de planejamento educacional, sendo necessária a sua prorrogação diante da ausência de diretrizes nacionais atualizadas, da necessidade também de garantir a continuidade e coerência das políticas públicas educacionais. Explico que, a nível nacional, ainda não tem um Plano Nacional de Educação para o ano de 2026. Todavia, para dar continuidade às estratégias e o Plano Municipal, bem como para o recebimento de emendas e destinação também de emendas a nível nacional pelo governo federal, tem que haver, mesmo que não tenha a nível federal, tem que haver um plano municipal para dar continuidade nesse trabalho. Nesse sentido, diante dessa ausência do governo federal dessas diretrizes, é que o município necessitou e apresentou o presente projeto de lei, de modo que tramita na Câmara Federal também um projeto de lei a fim de se instituir um novo Plano Nacional de Educação, de modo que, assim que for apresentado, tramitado e sancionado a nível federal, virá posteriormente essa Casa de Leis para um novo Plano Municipal de Educação. Em resumo, também nos artigos 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação estadual e federal no que couber. Além disso, o artigo 214 da Constituição Federal estabelece obrigatoriedade de planejamento educacional por meio de planos nacionais, estaduais e municipais, visando a organização do sistema educacional em regime de colaboração. Assim também, o projeto atende aos requisitos da Lei Complementar 95 de 1998, que também dispõe sobre a elaboração, redação e consolidação das leis. E visa, como eu disse, garantir a continuidade da política educacional municipal, e a prorrogação desse plano educacional, ele revela-se prudente, necessário e evita essa descontinuidade das políticas educacionais, além também de trazer uma segurança jurídica na execução das metas, assegura o alinhamento também com as diretrizes nacionais até então vigentes e também garante o planejamento educacional contínuo. Ocorre que sugere-se também, após as reuniões das comissões, e de acordo com o artigo 118 do Regimento Interno, é a questão da apresentação da emenda supressiva e redacional no projeto de lei número 7, porque vai suprimir que no artigo 1º traz uma referência a uma lei federal, que é a Lei Federal número 14.934, de 2024, de modo que esta lei, essa menção à lei, na verdade ela é equivocada, porque essa lei que foi mencionada
ela traz uma prorrogação somente até 2025. E o que se visa nesse projeto de lei é prorrogar o plano municipal até 31 de dezembro de 2026. Nesse sentido, já explicando também essa situação, o artigo 1º fica com a seguinte redação após a sugestão da emenda. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2026 a vigência da Lei Municipal 1440, de 15 de junho de 2015, que aprovou o Plano Municipal de Educação no município de Rubiataba. Assim, os relatores das comissões permanentes e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação, discussão e aprovação em plenário, com a emenda sugerida, o que foi acompanhado à unanimidade por todos os membros das comissões. Doutor Nesmer, muito obrigado. A emenda ao projeto de lei de número 7 de 2026 está em discussão. A emenda ao projeto de lei de número 7 de 2026 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. A emenda ao projeto de lei de número 7 de 2026 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 7 de 2026 está em discussão. Projeto de lei de número 7 de 2026 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Projeto de lei de número 7 de 2026 está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução de número 1 de 2026, que altera os dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Rubiataba, nos termos que especifica, de autoria da mesa diretora. Mais uma vez, por gentileza, doutor Nesmer. Obrigado, presidente. Antes de manifestar sobre o projeto de resolução número 1 de 2026, só destaco que o projeto é feito, essa análise prévia, antes de vir ao plenário, pela comissão especial, a qual foi formada exclusivamente para a realização dos trabalhos de análise de projeto de resoluções para as alterações do regimento interno, como é o presente caso. Outro sim, o projeto de resolução, ele segue o rito especial constante no artigo 163, de modo que a matéria foi recebida, protocolada, publicada, comunicada aos vereadores em sessão plenária ordinária e encaminhada a esta comissão, o que foi tudo certificado pela Secretaria da Câmara, obedecendo inclusive os prazos regimentais no rito especial desse artigo que eu citei. Em sequência, de acordo com o parágrafo 1º, a linha D do artigo 163 do regimento interno, após a reunião da comissão especial, converteu-se no presente parecer, de modo que ele foi publicado no dia de ontem, divulgado inclusive pelos meios eletrônicos, passou-se 24 horas e está sendo incluído hoje na ordem do dia dessa sessão plenária para discussão e votação. Feitas tais considerações, cumpre destacar que a matéria é de iniciativa da mesa diretora, cujo objeto consiste na alteração de dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Rubiataba. De maneira específica, traz nova redação aos incisos 3 e 4 do artigo 89, traz uma alteração no artigo 101, parágrafos 1º e 2º, e suprime o parágrafo 3º do artigo 101. Nesse sentido, só em resumo também, como todos os vereadores já tiveram acesso tanto ao projeto quanto ao parecer, a proposta ela reorganiza a ordem do dia, disciplina também de forma mais objetiva um momento destinado às explicações pessoais, que já está prevista no regimento interno, de modo que não será mais necessário a inscrição prévia dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, de modo que ampliará as prerrogativas de todos os senhores e as senhoras. Também estabelece critérios mais claros e práticos quanto à ordem do uso da palavra, suprime o parágrafo 3º do artigo 101, que visa eliminar dispositivo considerado desnecessário ou potencialmente limitador da liberdade de manifestação parlamentar. Como eu disse também, promoverá também uma maior coerência na sistemática do termo regimental. Sob o aspecto formal, a iniciativa tem-se que a iniciativa é legítima, porque trata-se de matéria interna,
A forma escolhida foi o projeto de resolução, que também é adequada, e o rito especial do regimento interno foi devidamente obedecido. Nesse sentido, o assessor jurídico, que vos fala, bem como o relator da comissão especial, opinaram pela regular tramitação e aprovação em plenário, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros da comissão especial. Devolvo a palavra, presidente. Doutor Nesma, mais uma vez, muito obrigado. O projeto de resolução de número 1 está em discussão. Projeto de resolução de número 1 de 2026 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Projeto de resolução de número 1 de 2026 está aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo de número 3 de 2026, que concede o título de cidadão Rubiatabens ao pastor José Luiz Pinto e dá outras providências, de autoria do vereador Edson Antônio. Mais uma vez, por favor, doutor Nesmer, suas explicações. Obrigado, presidente. E antes de falar desse projeto e também do parecer, é só mesmo dando continuidade que foram, no decorrer do ano de 2025 e também nesse ano até o presente momento, salvo melhor juízo, presidente, algumas, acho que salvo engano, 8 ou 9 alterações no regimento interno. Mesmo sendo um regimento interno novo, que foi aprovado e dado início na sua vigência em 2025, nós fizemos essas alterações. Quando eu falo nós, né, a colaboração, os vereadores, na verdade, através da mesa diretora e por nossa análise, de modo que está melhorando a técnica legislativa e também atualizando de acordo com as necessidades da Câmara Municipal. Então, a nossa intenção, já adianto, presidente, que depois será feito um apanhado geral de todas as alterações para colocar em um texto só para facilitar o acesso de todos os vereadores nas alterações do regimento interno com todas as alterações previstas. Inclusive, na próxima sessão legislativa ordinária, no mês de abril, o presidente já almeja, já adiantando aqui, colocar em prática, já nas sessões plenárias, essas alterações, inclusive ao uso das explicações pessoais dos vereadores, até dando maior, ampliando as prerrogativas dos senhores e das senhoras. Então, parabéns também, presidente, claro, parabéns ao presidente e à mesa diretora por essas iniciativas, de modo que a gente tenta, da melhor maneira possível, adiantando os trabalhos. Doutor Nesmer, muito bem pontuado, e eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que nos auxiliam aí nessas alterações aí, essas feitas para a melhoria do funcionamento dessa casa. A gente expõe ideias, o assessor jurídico observa que não tem nenhum vício e vocês analisam e assim ajudam nós a colocar em prática. Eu tenho certeza que, eu tenho quase certeza, né, que vocês vão gostar dessa parte nova aí, que a gente pretende colocar em prática, se Deus quiser, iremos conseguir, né, da forma de trabalharmos juntos, né, no período aqui, no horário das sessões, mais liberdade para todos, né, colocarem suas ideias em exposição, tanto para os colegas, tanto para o público. Então, eu acredito que será um avanço aí que a gente irá fazer. Muito obrigado. Por favor, doutor Nesma. Obrigado, presidente. Aproveitei, né, o time, né, para explicar um pouco, mas também à disposição também nos bastidores. Qualquer situação também, essa assessoria jurídica se coloca à disposição para maiores esclarecimentos. Dando continuidade, o projeto de decreto legislativo número 3 de 2026 é de autoria do vereador Edson Antônio Batista, de modo que teve apoio dos demais membros dessa Casa de Leis. Ele objetiva conceder título de cidadão rubiatabense ao pastor José Luiz Pinto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Rubiataba, e a proposição ela veio devidamente acompanhada da devida justificativa, com as referências do homenageado e sua biografia, atendendo ao disposto no artigo 175, caput e parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa de Leis. Verifica-se que o homenageado, em resumo, não é natural do município de Rubiataba, mas possui destacada atuação religiosa e social no município. Outrocinho, parágrafo 1º do artigo 175, exige que a propositura seja instruída com a justificativa
e também contemplando apenas uma pessoa. E foi apresentada, cumprindo assim também a exigência regimental, com o apoio de pelo menos 2/3 dos vereadores. Nesse sentido, o relator da comissão e o assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação, com aprovação em plenário, que foi seguido à unanimidade pelos demais membros. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado. Tonesmer Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Projeto de decreto legislativo de número 3 de 2026 está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Lucas. Boa noite, a nossa prefeita, Maria Rufino. Na pessoa dela, eu cumprimento toda a mesa e todos os colegas vereadores. Boa noite, meu amigo Antônio Venerano. Na pessoa dele, eu cumprimento a todo o público que se faz presente. Cumprimentar o pessoal de casa que está nos assistindo, é a satisfação transmitir para esse povo que tanto gosta do nosso trabalho. Senhor presidente, esse aqui é o pedido do meu amigo vereador. Foi o Edson que pediu, não foi? Isso, mais que merecido, vereador, você está de parabéns. Viu, você está de parabéns. É um senhor que tem prestado bastante trabalho para a nossa cidade, evangelizando e trazendo Deus para o coração e para a casa das pessoas. Parabéns, vereador. Devolvo a palavra, presidente. Vereador Marcelo, parabéns pela participação. O projeto de decreto legislativo de número 3 continua em discussão. Com a palavra, vereador Edson, popular vereador de som. Quero aqui cumprimentar a mesa, na pessoa do senhor presidente, cumprimentar a vice-prefeita Maria Rufino, hoje está como prefeita, né? Cumprimentar aqui o pessoal do agente de saúde, o Antônio Venerano, passou por essa casa também, né? E fez um belíssimo trabalho aqui na presidência, tem o seu serviço prestado. Parabéns, Venerano. E dizer também, né, que foi da minha autoria esse título cidadão ao pastor José Luiz, que a gente vê que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que está aí na cidade já há 10 anos, né? Fazendo o trabalho dele ali na igreja, um trabalho social bonito que ele faz também, salvando vidas, tirando vida das drogas, das cachaças, né? Então, eu vi que ele merecia e agradecer a todo mundo que aprovaram, né? E ao presidente. E essas são as minhas palavras, presidente. Devolvo a palavra. Vereador Edson Antônio, parabéns pela participação e parabéns pela proposição. Digno de receber esse título de cidadão rubetabense, pastor José Luiz. Parabéns mesmo. São pessoas do calibre dele que precisam estar aí conosco e principalmente recebendo o título de cidadão rubetabense. Parabéns mais uma vez, vereador Edson Antônio, nosso popular amigo de som vereador. O projeto de decreto legislativo de número 3 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de decreto legislativo de número 3 de 2026 está aprovado por unanimidade. Pedidos de providência. Pedido de providência de número 14 de 2026, solicitando a manutenção da Praça do Lago, de autoria da vereadora Samara Camargo. Pedido de providência de número 15 de 2026, solicita também a manutenção do calçadão da Vila Santa Fé, de autoria da vereadora Samara Camargo. Pedido de providência de número 16, de número 16 de 2026, solicitando a manutenção da estrada que dá acesso a Goiataba, de autoria do vereador Edson Antônio. Pedido de providência de número 17 de 2026, solicitando a manutenção da estrada que liga Goiataba à Água Fria, até a residência do senhor Fernandinho, de autoria também do vereador Edson Antônio. Pedido de providência de número 18 de 2026, solicitando que seja realizada a fiscalização e notificação dos proprietários de lotes
no loteamento Nova Rubiataba, localizado nas proximidades do setor Canaã, para que seja efetuada com prioridade a roçagem do mato, de autoria da vereadora Patrícia de Araújo. Pedido de providência de número 19 de 2026, solicitando a realização em caráter de urgência a operação de tapa-buracos na Avenida Bálsamo, esquina com a Rua Castanheira, de autoria do vereador José Severino. Pedido de providência de número 20 de 2026, solicitando a operação tapa-buracos na Avenida Mangueira, esquina com a Rua Sapucaia e esquina com a Seringueira, de autoria do vereador José Severino. Pedido de providência de número 21 de 2026, que solicita o aumento do canteiro central da Avenida Jacarandá, na esquina com a Rua Coqueiro, de autoria do vereador José Severino. Os pedidos de providência estão em discussão. Com a palavra, vereador vice-presidente José Severino. Boa noite, presidente. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa diretora, a nossa prefeita, dona Maria Rufino, todo o pessoal da saúde que nos prestigia aqui, Dom Venerando, Joab, todo servidor dessa casa que nos assiste pelas redes sociais. Presidente, esse pedido de providência aqui, de tapa-buraco, lá na Avenida Bálsamo Castanheira, naquela rotatória, lá tá difícil. O tempo é de chuva, né? Mas com um dia de sol aí, nós fazemos esse serviço lá. Esse tapa-buraco lá na Bálsamo Castanheira, lá naquela rotatória. Esse é o 19. O 20 é na Avenida Mangueira, a esquina com a Sapucaia e a Seringueira. Tá do mesmo jeito mesmo, todos muito buraco. O pedido de número 21 é solicitando o aumento do canteiro central, ali na Jacarandá, com a Rua Coqueiro. Aumentar lá uns 2 metros do canteiro central, porque desce muita água e está invadindo as casas, e já está invadindo uma casa lá que passa, sobe na calçada, já derrubou muita placa de lote ali, no setor Rubiatabinha ali. Então, nós estamos dando uma olhada lá, se aumentar lá uns 2 metros no canteiro central, que dá com a Rua Coqueiro, vai evitar 90% que essa água vai entrar na residência do pessoal lá. Tá? E muito obrigado e devolvo a palavra. Vereador José Severino, parabéns pela participação. Realmente, lá na Bálsamo, ali esquina com a Castanheira ali, tá terrível, né? Tá terrível. Precisa urgente, né? Infelizmente, todo ano nessa época abre muito buraco ali. Então, eu como morador de lá, fico muito grato que o senhor está observando por lá e eu assino embaixo o pedido de providência do senhor, né? Lá na Mangueira, né? Lá perto ali, nas proximidades da Caçapucaia, Seringueira ali, inclusive foi um pedido de providência meu essa semana também, que não... Aqui o senhor mencionou o tapa-buraco, e aí faz o tapa-buraco e aí depois faz o recapeamento, né? Porque ali, dona Maria, precisa muito. Avenida Mangueira, eu moro ali há vários anos, né? Da Aroeira até na Bálsamo foi feito o recapeamento. Então tem os 2 buraquinhos lá, então tá fácil de organizar. Mas da Aroeira até lá na Sapucaia, na Seringueira, até chegar lá na Pau Brasil, realmente está crítico. Parabéns aí pelas colocações e os pedidos de providências, nosso vice-presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Nós vamos falar aqui agora do pedido de providência que a vereadora Patrícia Araújo fez. Tá uma vergonha, viu, presidente?
Tá vergonha. Chega lá, umas máquinas, começa a mexer, quando passa 10 dias, some máquina, some todo mundo. Passa uns dias secos, vai lá e põe fogo, quase mata um pouco com fumaça, some todo mundo. Lá hoje tá um matagal que eu vou falar para você. A situação lá tá feia. E eu não aguento mais, tanto que a população cobra. A prefeitura tem de cobrar e essa empresa, dono desse loteamento, tem que tomar providência. Ou entrega ela, alguma coisa tem que ser feita, porque da situação que está lá não pode. É cobra direto, o povo matando cobra. Eu espero que a administração faça eles cumprir. Deve ter algum contrato, eles têm que cumprir alguma coisa, né? Chegar aqui e fazer do jeito que eles acham que é. E se fazer, não, eles têm um contrato para ser cumprido. E até agora eu acho que eles não estão cumprindo merda nenhuma. Felizmente, eu estou muito chateado com a situação que vem já mais ou menos, que eu venho acompanhando 3 anos. Agora, por último, puseram as máquinas lá. Eu falei, agora sai. Passou 10, 15 dias, sumiu todo mundo e o mato tomou conta de novo. Devolvo a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo, parabéns mais uma vez. Assim, aproveitando a palavra do senhor, o comentário, e a nossa vereadora Patrícia Araújo, que fez o pedido de providência, como é que vocês sabem, assim, como é que está a real situação hoje, se alguém já construiu alguma coisa? Porque até então, parece que eu tinha ouvido falar, dona Maria, parece que tinha uma situação lá para acertar alguma coisa, não estava bem definida ainda. Eu acho que até a gente poderia aproveitar o ensejo e solicitar um posicionamento da prefeitura no sentido assim, de qual que é a real situação daquele loteamento hoje, né? Se foi para frente, se não foi, quem comprou. Acredito que não, acredito que estava meio que... Senhor presidente, eles foram lá, fizeram um acordo com o município foi abrir as bocas de lobo todinho do setor. Chegasse até aqui e eles acabaram de fazer até lá. Sumiu esse todo mundo, a prefeitura fez a parte deles e eles apareceram. As ruas, de tanto chuva aí, já está abrindo, valeta enorme, perigosa. Ali à noite tem rua ali que está um perigo. E muitas mães, pai de família passam por ali, porque é mais próximo da balsa. E está melhorzinho também, a estrada está boa, mas está abandonado. Não tem casa, não tem nada, abandonadíssimo. Vamos ver, eu tenho certeza absoluta que a dona Maria, nossa prefeita, irá, viu, vereador Weder, se sensibilizar aí e ver alguns posicionamentos que pode nos ajudar. Com a palavra, vereador Edson. Senhor presidente, também vou falar sobre a empresa Clean Guatap. Já tem uns 20 dias já que eu fiz um pedido também de providência, né? Para que fosse feita a limpeza lá na poda de grama da Goiataba e nada disso foi acontecido. Então, procurei o responsável lá da empresa, dizendo que ia arrumar. Mas até hoje nunca apareceu lá. Está um pouco abandonado, a gente acha tão ruim, lugar que a gente nasceu, cresceu, né? E ver a situação que está lá, né? A gente fica contrariado. Aí procurei o responsável da empresa, mas não me deu resposta o dia que vai. Aí o povo cobra da gente, a gente não tem nem resposta para falar, né? Então tá difícil, tá complicado. E essa estrada também tá do mesmo jeito. Procurei o responsável da pasta, não tem uma resposta, está abandonada. Produtor de leite perdendo leite, devido, a gente sabe que o tempo estava chuvoso. Graças a Deus que choveu, que precisa da chuva, né? Mas não chove 24 horas também não, tem tempo de arrumar. Se quiser arrumar, tem tempo de arrumar, né? E a gente fica tão contrariado que não tem uma resposta, não tem previsão. Aí como é que faz? O que você vai falar para o povo? Quando tem uma resposta, tem uma previsão, tal dia vai. Mas não tem nem previsão, não tem. Então a gente fica contrariado com isso. E eu acreditei muito no padre. Sim, excelente prefeito, defendo ele, gosto do trabalho dele. Briguei com o presidente do meu partido, né? Então eu acho que, por causa dele, né? Eu acho que tinha que acreditar na gente e nos pedidos da gente também, né? E fica difícil. Aí a gente fica defendendo. E o povo não entende, o povo fala que você não pede. Ah, mas não está pedindo. Como é que faz? Não ia nem fazer pedido de providência mais, mas está aqui, né? O povo vê que a gente está pedindo. A gente está fazendo a parte da gente.
aproveitar que a nossa prefeita está aqui, a Maria, e interceder por nós lá, Maria. Dar uma força lá, para ver se as coisas pegam no trilho, tá bom? E desculpa pelas palavras. Falo, mas é do fundo do coração. Falo por bem, tá bom? Eu vou falar, presidente. Vereador Edson Antônio, parabéns pela participação. Com a palavra, É isso aí mesmo que o senhor disse, vereador Edson. Eu acho que o mínimo que o vereador merece quando ele procura uma pasta, quando ele procura um encarregado, é uma resposta. Que seja daqui 10 dias, que seja daqui 15 dias, que seja daqui um mês, mas que tenha essa resposta, vereador Éder. Porque pelo menos a resposta, né? Porque o vereador, ele precisa dar a resposta para o eleitor dele lá. Ele precisa, vereador Thiago, dar o retorno lá para aquele rubetabense que foi atrás do vereador, porque o vereador que é o para-choque de Toyota na nossa sociedade. Para encontrar o prefeito, para encontrar o secretário, o cidadão rubetabense, ele não tem tanto acesso. Não é porque o secretário e nem o prefeito não quer atender, não, porque a demanda é muito grande. E o vereador, não, ele encontra o vereador, vai na feira, vai no comércio do Marcelo, vai lá no comércio do Fumim, me encontra na rua, encontra o Thiago, encontra o Ney lá no Corgo Frio, encontra o do Som. Sabe, dona Maria? A senhora sabe, a senhora já passou por isso. Encontra o vereador, nosso vice-presidente, vai na Secretaria de Saúde, encontra a Patrícia. Então, assim, nós estamos todo dia na rua, encontrando com a população, tomando um cafezinho aqui, passando por ali. Então, o acesso do cidadão é nós, os vereadores. Então, acho que o mínimo que o secretário, que o gestor poderia dar é uma resposta para o vereador. Eu acho que parceria é isso, grupo é isso, é esse feedback, é esse retorno, para que o vereador possa chegar lá e bater na porta. Ô, companheiro, compadre, eu conversei lá e eu pedi, daqui 30 dias vem arrumar. E aí todo mundo fica satisfeito. Com a palavra, vereadora Samara. Na pessoa do senhor presidente, quero cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, cumprimentar a nossa querida prefeita, Maria Rufino, seja sempre muito bem-vinda. Cumprimentar todos que estão aqui no plenário, de forma muito especial as minhas amigas agentes de saúde, que agora se fazem presentes sempre aqui junto de nós. E a você que está aí nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, é sempre uma alegria tê-los aqui com a gente. Fiz aqui 2 pedidos de providência, o de número 14 e o de número 15. Pedido simples, acredito que de fácil resolução. O primeiro é a manutenção lá da Praça do Lago, do setor Palmeiras. A gente entende que é tempo de chuva, nós sabemos disso, mas é um lugar que precisa de uma atenção especial. Lá tem parque, lá tem brinquedo, lá muitas crianças frequentam, então acaba ficando até mesmo arriscado. A manutenção mais frequente daquele lugar é muito importante. Outro pedido de providência é também um zelinho ali especial no calçadão de toda a morada do IP, Vila Santa Fé. Lá são 2 situações, um mato muito grande e também tem um pedaço que está soltando, já está assim um buraco bem grande, mas no final, a hora que já vai descer ali, está um pedaço muito grande e atrapalha os pedestres, atrapalha o pessoal fazer a caminhada, e eu acredito que seja fácil de resolver, né? E eu quero aproveitar aqui a minha fala, falando aqui do lago, que lá tem brinquedo, academia ao ar livre. Conto para vocês, população rubetabense, que muito em breve mais 5 praças do nosso município receberão playground, que chama hoje, né? Eu falo parquinho, que na minha época era parquinho. Então, mais 5 praças do nosso município receberá aí esses parquinhos, especialmente para as crianças. Muito me cobram os pais que não tem onde levar, não tem lugar onde levar. São poucas as praças que possuem esses equipamentos. Então, com a graça de Deus, muito em breve, mais 5 praças do nosso município receberão esses equipamentos. Quero lembrar também a vocês, ontem comentei isso, amanhã eu estarei em Goiânia, espero que eu consiga chegar a tempo para a sessão de amanhã, para receber aí mais 5 kits de costura. Uma emenda da qual consegui, para a gente conseguir ampliar aí o atendimento ao público interessado em cursos profissionalizantes de corte e costura.
Tá bom? No mais, eu agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente. Vereadora Samara Camargo, parabéns pela participação. É muito bem lembrado da Praça do Lago ali. Eu passei lá semana passada e até... Não é brincadeira, não. Eu pensei verdade mesmo e quero revelar a vocês aqui. Eu dei uma olhada assim, vereador Thiago, e tem uma sombra, um lugar bem bacana assim. Ainda pensei, pô, depois eu vou convidar os vereadores pra gente passar um final de tarde, fazer um piquenique aqui, porque lá, depois que tiver bem limpinho, vai ficar bem bacana. Daí a gente convida a senhora também, dona Maria. Também, claro. É um piquenique moderno, né? Maravilha. Presidente, Qual vai lá, vereador Marcelo? Presidente, diz que fizeram uma nova licitação e entrou uma empresa nova aí de limpeza pública. Eu até agora não vi resultado, não. Galho seco na cidade, hoje eu andei bastante, lixo para toda a banda. Inclusive, ontem eu estive lá e pedi os documentação, o que eles têm que fazer, para ver o que eu corro atrás para cobrar, para ver se eles estão fazendo o que o contrato fala. Eu espero que os novos vereadores também corram atrás, olhem esse contrato, porque da situação que tá ficando ruim. Eu recebo telefonema, vereador, aqui na minha porta o galho já tá seco, tá pronto por fogo. Falei, calma, põe fogo, não, vamos resolver. E a situação mudaram, todo lugar que você vê tem que tanto funcionar, mas eu não vi mudar muita coisa assim, em relação ao visual da cidade, não. A cidade tem muita folha seca, não estão pegando, e nós vamos estar cobrando a partir de amanhã. Eu estou lendo direitinho o que eles têm, o que o contrato fala, para me cobrar. Devolvo a palavra, presidente. Vereador Marcelo, mais uma vez, parabéns pela participação. Só um segundinho, vereadora Samara. Eu tive esses dias aqui próximo à Avenida Amendoeiras e eles estavam, inclusive, fazendo a trituração das galhadas. E eu achei bacana, muito interessante aquele equipamento novo, que não estava sendo feito pela empresa, mas pela equipe lá do departamento da garagem. Muito rápido, viu, dona Maria? Muito bacana, top de linha aquele equipamento. E depois eu fiquei triste, porque lá na Avenida Aroeira eles estavam fazendo o trabalho similar, né? Também triturando as galhadas, porém depois ficou muita folha para trás. Eles foram embora, triturou a galhada, mas o que era de folha, né, que estava ali, ficou para trás e era muita coisa. Então, fez parcialmente. Mas acredito que esteja em fase ainda de treinamento da equipe, que é uma coisa nova, né? Eu acredito no êxito aí da equipe aí que irá colocar em boas práticas aí. Com a palavra, vereadora Samara, pela ordem. Aproveitando aqui a deixa, né? Estamos falando de limpeza. O vereador Marcelo falou uma coisa que me lembrou também hoje mesmo. Algumas pessoas ali do setor Jardins comentou comigo essa pequena falha que está acontecendo, que hoje nós temos o cronograma, né? Das 4 semanas. E que, infelizmente, parece que não está conseguindo cumprir da forma mais adequada. E que eles estão colocando na data prevista e não está dando certo de recolher. Então, é mais aí um ponto a se observar. Às vezes é a falta de adaptação mesmo, né? E também aquelas folhas que as meninas que... O pessoal, os garis, que eles juntam, né? Eles juntam um saquinho laranjado. Aquelas folhas estão ficando, ó, muitos dias. Eles passam e não recolhem essas folhas. Que eles juntam no saquinho e amarram para poder ficar limpinho, mas não recolhe depois esse saco. Tá tendo essa dificuldade. Mas penso que seja aí uma coisa fácil de resolver. Às vezes é só um manejo melhor, né? Uma adaptação melhor e isso será resolvido. No mais, devolvo e agradeço a palavra. Vereador Samara, obrigado, parabéns. Com a palavra, vereador João Paulo. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite à nossa prefeita, aqui presente conosco. Seja bem-vinda sempre a essa casa. Boa noite, nobres colegas, público que nos acompanha de casa e todos aqui presentes no nosso auditório. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Só aproveitando a deixa da questão da galhada, um investimento aí de mais de R$300 mil naquele equipamento que vai atender muito bem a nossa cidade. Porém, quando está chovendo no decorrer da manhã ou no período da tarde, atrasa um pouco o serviço.
E as áreas foram divididas, a cidade, em 4 partes. Já soltou esse mapa, né, informando. E a população, essa semana, está na área 1. Eles rodaram uma grande parte da área 1 e perceberam que não tinha galhado. Então, em decorrência da chuva da semana passada, que às vezes diminuiu o rito do serviço da semana passada, retornou no finalzinho da rota 4 para poder finalizar a rota 4, que vou falar aqui ali da Rua Piqui, Cajá, Tataíra, Mandaguari, Laranjeira, que ficou faltando. Então foi concluído, né? A equipe já retornou para a semana número 1 do mês de março. E as folhas que vai ficando ali, não tem como jogar no triturador. Então a equipe vai para frente e depois vai vir uma outra equipe. Claro que num rito também um pouco diferente, porque vem com pá, aí vai pegar aquele cisco, aquelas folhas, vai colocar na concha da máquina, vai colocar no caminhão, vai fazendo essa retirada junto com aquele resíduo de capina de quintal. E esses dias eu passei ali, eu vi muito, o pessoal cortou bananeira. Então aquilo ali tem que juntar também, tem que retirar. Então, assim, toda fase de início de uma nova fase, vou dizer assim, um novo trabalho, ele vai gerar um tempinho. E tendo em vista que agora nós também temos a graça da chuva. Então eu acredito que daqui mais uns dias a equipe é ótima. Os servidores que estão fazendo que estão à frente desse caminhão aí, com esse triturador, são funcionários excelentes. Então tenho dúvida que daqui uns dias, claro que vai vir também o período de seca que vai cair mais folha. Mas o corte ali, se todo mundo conseguir fazer a supressão autorizada da árvore, a poda da árvore da forma correta e colocar dentro da semana ali e não haver chuva no longo da quase toda a manhã ou quase toda a tarde, a equipe está indo em ritmo acelerado, está me surpreendendo, confesso para vocês, mas às vezes acontece esses imprevistos aí da chuva que atrasa a área. Então essa semana, você vê como foi. Semana passada não finalizou a área 4, passou para a semana número 1, mas Deus abençoou que na semana tinha pouco serviço em comparação à outra, retornou e já finalizou a outra. Então, assim, é uma fase ainda de adaptação. Então, assim, logo a população também vai entender que é preciso fazer a poda somente na área que foi a semana, até para você não ficar com a galhada ali na porta da sua residência. A Secretaria de Meio Ambiente também está tomando esses cuidados, orientando o cidadão que solicita a supressão, a não ser um caso de urgência, que vai ser dada a autorização da supressão somente às vésperas da semana responsável do setor. A gente autoriza no de quarta para até sexta-feira, a gente autoriza porque a pessoa tem de quarta até sábado para podar, para que no início da semana a equipe já esteja chegando no setor para retirar. Porque se der um dia ou dois de sol intenso, as folhas já secam, já vão soltar das galhas e já vai gerar outro trabalho. Então, assim, tudo é pensado, é com cuidado, mas até a engrenar direitinho, né? Vai levar uns dias aí. Só dando uma partilha aqui. Devolvo a palavra, presidente. João Paulo, mais uma vez, parabéns pela participação, sempre muito atento aí. Principalmente essa área, né, de meio ambiente, tudo que o senhor domina muito bem. Como o senhor mesmo disse, né, até que as coisas vão entrando na engrenagem, mas eu tenho esperança que essa engrenagem ela vai tocar redondinha. Com a palavra, vereador Weder. Boa noite a todos. No nome da nossa prefeita Maria Rufino, eu cumprimento toda a mesa e todos os colegas que se fazem aqui presente. No nome do nosso ex-vereador, né, Antônio Venerando, eu cumprimento a todos vocês que se faz presente aqui no plenário e cumprimento a todos que estão nos assistindo em seus lares. Senhor presidente, voltando ao assunto que a gente estava conversando, ao desabafo do amigo de som, referente aos pedidos de providência. Coincidência ou não, semana passada nós estávamos uma roda de pessoas,
cidadãos rubetabenses, conversando e discutindo realmente isso aqui que foi falado em plenário hoje. Sobre os pedidos feitos por vereadores, porque alguns são atendidos, outros não, né? E achei engraçado que, assim, pessoas mais experientes, né, levantou uma questão que realmente é assim, a gente for para você analisar bem, você vê que faz sentido. Porque hoje, como é escolhido o sistema que é escolhido o secretário de uma pasta, por exemplo, tinha que ser um critério mais técnico e não político. Vou falar por quê, o político. Isso a gente estava discutindo, né, com os cidadãos. Porque quando você faz a escolha política, certamente aquele secretário que está gerenciando aquela pasta, ele está lá como secretário, mas pensa em ser um vereador. Tem vontade de ser um vereador ou algum cargo público, né? E aí o que acontece? Ali ele vê o vereador, que como foi falado aqui pelo nosso presidente, que o vereador é o para-choque, é o que vai na frente, né, que está na frente ali, ele vê aquele vereador como um rival. Então, muitas das vezes, o vereador faz o pedido, não é atendido. Mas se o cidadão fazer o pedido, ele é atendido. Não estou falando que são todos, lógico que tem exceções, né? Mas eu estou falando assim, quando esses secretários são escolhidos politicamente, né? Então, eu achei interessante esse ponto que esse pessoal falou isso, né? E falei assim, não, realmente faz sentido, porque às vezes a gente chega e faz um pedido não é atendido, mas se o cidadão ir lá e fazer, não, vou fazer porque eu fiz, não foi o vereador e sim o secretário. No mais, devolvo a palavra. Vereador Éder, parabéns pela participação. Tem certas coisas aí que precisam ser revistas para melhorar, né? Revistas para melhorar, porque às vezes o secretário não consegue estar em todo canto da cidade, né? Então, acho que é importante, viu, Antônio Venerano, essa ligação do vereador com o secretário. Ô, vereador, me ajuda aí. Passa as demandas para mim. Sozinho eu não consigo estar em todo lugar. Então, acho importante essa sincronia, né? Nesse momento, convido ex-vereador, ex-presidente da Câmara, atual servidor da Superintendência Municipal de Trânsito, Antônio Venerano, para fazer uso da tribuna. Seja muito bem-vindo, amigo. Meus cumprimentos a Deus pela oportunidade. Cumprimento o senhor presidente Márcio. Cumprimento a primeira secretária Patrícia, assessor jurídico doutor Nesber, vereador Sargento Oliveira, vereador Pisca, Éder Pisca, vereador Ney do Corgo Frio, vereador Tiago, que eu vi crescendo lá na minha Bragolândia, vereador Valdeir Fuminho, meu parceiro também de grandes lutas e muitas vitórias, vereador Marcelo, me honra muito poder estar aqui ao lado de vocês, vereador João Paulo, que também vi crescendo e que sempre mostrou interesse pela política, sempre foi político, acho que o João Paulo já nasceu político. Vereadora Samara, parabéns pelo seu trabalho. E meu baluarte de som,
esse cara que nós já fizemos parte aqui do Poder Legislativo, que escrevemos também nosso nome na história do Poder Legislativo. E a minha prefeita, Maria Rufino. Olha, eu não sabia nem que a Maria viesse aqui hoje. Eu vim aqui, presidente, com esse intuito que o senhor disse, que o vereador Pisca disse. Eu vim aqui para pedir. Eu vim aqui para pedir união dos senhores vereadores, empenho na administração dessa prefeita, que foi também vereadora e hoje a primeira mulher a exercer um mandato aí mais duradouro na história de Rubiataba. Essa prefeita, o Disson sabe disso, ela escreveu nos seus projetos, ela nos encheu de orgulho. Quando eu estive na presidência dessa casa, ela foi minha primeira secretária. Essa senhora, aquele vereador de som, outros vereadores, nós fazíamos jornada em Brasília, ficava 2, 3 dias e não tinha hora para sair de Brasília e vir embora não. Amanhecia na estrada, buscando recursos. É ou não é, vereador? Ou prefeita, me perdoe pela gafe. Eu vim aqui pedir aos senhores empenho para essa prefeita. Mas queria pedir também ao senhor presidente, que o senhor una com os vereadores, porque o senhor está na linha de sucessão também. Amanhã, os senhores serão prefeitos também. E vocês vão ver o que é carregar nos ombros esse peso da administração pública responsável. E eu quero também mandar o meu abraço ao prefeito Padre Weber. Ele tem feito uma administração invejável. Eu participei de tantas administrações. E aí começa com o Padre Weber, que eu pensei que fosse um aspirante, mas eu vejo que ele é um veterano. Olha, eu tenho tido tanta vontade de trabalhar, tanta vontade de produzir, porque quando eu vejo um gestor público que sabe o que faz, que quer fazer o que tem de melhor para o povo, eu fico motivado. E eu vim pedir empenho, senhores vereadores, para Maria por isso. Aprendi com a Maria, foi assim. Nós pedimos primeiro sabedoria do alto, pedimos a Jesus que nos capacite. É dessa forma, é nesse espírito que eu queria que vocês ficassem com a Maria, o Márcio, unisse. E, viu, vereador, descontentamento na administração pública sempre vai existir. Mas não seja fraco, não. Não seja mole, não. Você foi eleito pelo povo. E você tem que reivindicar o que é devido. Mas também ajudar. Porque, veja bem, um vereador produtivo, um vereador que soma, ajuda muito o prefeito. Eu queria te pedir, presidente, a Maria vai ficar tão pouco tempo, 1 mês. Mas nesse mês, reúna com os vereadores, muitas vezes com a prefeita, porque ela não tem dia nem hora para reunir, para trabalhar, né? A Maria é uma casa de porta sempre aberta, né? O coração dela é esse. Presidente, ajuda a Maria, porque nós sabemos que o município não dispõe de tantos recursos para investimentos. O senhor está aí, o senhor está com a chave do cofre. Ajuda, Maria, devolve. O vereador Pisca tem uma demanda, ele está esperando ser atendido. O vereador Ney, vereador Tiago Fuminho, vereador Marcelo, João Paulo, vereadora Samara de Som, enfim, todos os vereadores. Devolve aquele recurso para o executivo, em forma de emenda para atender esses vereadores, para ajudar eles. Porque o vereador fica sempre de pires na mão, mas é muito bom quando ele é agraciado. Agora, eu falo para vocês, a Maria ela foi tudo nessa casa, ela sabe tudo. Então, agora é hora de quê? União. Porque eu mais a Maria, nós aprendemos que nós fomos eleitos para servir. E vocês também foram eleitos para servir.
Eu estou vendo vocês brigar pelas demandas, vocês querem acender o povo, servir bem. E eu queria, hoje eu não sabia que a Maria estava aqui, pedir isso para vocês. E nós não combinamos de estar aqui junto, não. Eu queria pedir escondido. Porque eu gosto tanto do trabalho da Maria, admiro tanto. A Maria é tão leal, que vale a pena vocês ajudar a Maria nesse mês aqui. Vamos fazer na Rubiataba o mês da mulher, né, Maria? E eu quero aproveitar o momento e te cumprimentar pelo Dia da Mulher, a vereadora Patrícia, a vereadora Samara, a Márcia, a Darlene e todas as agentes de saúde que estão aqui. Esse é meu pedido, vereadores. Eu estou aqui na SMT, nós estamos começando um trabalho aí, criamos os corredores de ônibus, fizemos a sinalização aqui da cidade, estamos aqui melhorando o embarque e desembarque das nossas crianças. E eu queria muito que vocês tivessem, igual Tunique Tinoco com a Maria, afinadinhos. E depois continuar com o Padre Weber. Descontentamento vai existir sempre. Não deixe que isso atrapalhe vocês. Resolva com ela. Senta com ela. Ela tem o poder da caneta. Ela tem o poder de mando. E o padre também tem. O que não serve para ele, para vocês, vocês têm que contar para eles. Mas não deixa de faltar com o seu empenho, com o seu lado amigo. Essa Câmara aqui está de parabéns. Olha, vocês fazem parte de uma das melhores administrações que eu já passei. Eu fiquei aqui na administração por quase 20 anos. Vocês estão de parabéns. Vocês pegaram um prefeito que é muito otimista, é trabalhador, honesto, sabe aplicar o dinheiro público. Então, vem a Maria agora, primeira prefeita, por um período mais longo. A Sônia ficou por um dia, né? Foi a Sônia um dia. Vereadores, deixa esse velhinho sair daqui feliz. Vocês me prometerem que vai unir, vai chamar a Maria e vai fazer uma Rubiataba limpa, transparente, linda, voltar a ser a rainha do vale. Porque vocês vão ajudar uma mulher. E eu acho que ela merece. Eu queria também mandar o meu abraço aqui para os povoados, a Bragolândia, para o Cruzeirinho, para Goiataba. E olha, eu esqueci de algum aqui, né? A Bragolândia, a Goiataba, o Cruzeirinho e a Rodelândia. Mandar um abraço para meus netos. E dizer aos senhores que ser vereador não é fácil. Vereador é vidraça. Está tomando sempre pedrada. Mas não desista. Não desista. Seja forte. E muitas vezes eu estou aqui, alguém falou, porque quer ser vereador e não ajuda, porque está com medo de tomar o posto dele. Eu, por exemplo, eu estou aqui, eu vim para somar. E eu quero ajudar. A Maria sabe disso, eu vim para cá para ajudar. Quero ajudar vocês. Eu estou velho, não sirvo mais para exercer mandato, estou caducando. Eu quero apoiar vocês, tá? Estou aqui para somar. Mas eu queria que nesse momento vocês ajudassem essa mulher que foi tudo aqui no Poder Legislativo. Foi como vocês são. Aguerrida, trabalhadeira. Esse mês, trabalho dobrado. Que o prazo é muito curto para a gente ajudar a Maria. Era esse meu pedido. Presidente, o senhor sabe o quanto eu te admiro e quero agradecer esse presidente. Quando eu estava no leito do hospital, que eu estava infartado, quase morto, quem foi lá me ver e me dar força para viver foi esse presidente. Então, você está aqui com um presidente humano, bacana. Meus companheiros, força, lute, vocês são representantes do povo.
E o povo acreditou em vocês e acredita muito mais. E acreditou na Maria e vai acreditar muito mais. Mas o momento da gente marcar o nosso gol é agora, tá? Vocês que estão no poder. Viu, Tiago? Eu confio muito no trabalho de vocês. Confio muito no trabalho da Maria. E vou sair esperançoso que todos vai sentar, não vai ter picuinha, vai acertar essas arestas e vai redobrar os esforços. Muito obrigado, senhor presidente. Fico muito honrado, viu, pela honraria. O senhor que foi meu parceiro desde tão jovem também. O presidente, eu tinha um comércio, eu fazia faculdade, eu não podia ficar no meu comércio. Quem tomava conta do meu comércio era o presidente. Verdade. Do caixa ainda, né? Do caixa. Por isso é que eu estou falando, o senhor hoje está com a chave do cofre. Libera emenda para esses vereadores aqui para fazer as demandazinhas deles. Ora, e a Maria vai atender. Antônio Venerano, amigo de longas datas. Meus companheiros, esse é meu pedido. E contem com o Venerando que vocês precisar. Tô velho, tô fraco, mas o pouquinho que eu puder ajudar, eu não vou faltar com a minha obrigação, não. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, tá? Vocês estão de parabéns. Vocês fazem parte de uma das melhores administrações. A administração de vocês é comparada à administração Biratã Carneiro, que foi uma das mais elogiadas. Por que não? Não vamos brigar, não. Vamos fazer mais. Não vamos brigar, não. Briga, divisão, não leva ninguém a nada. Vamos multiplicar. Vamos somar com a Maria. Tá, Maria? Atenda esses vereadores, atenda as demandazinhas dele. O vereador chega lá e fala: ô vereador, ô venerando, me arruma uma faixa elevada ali. Eu já chorei pra ela. Falei: Maria, coitado do vereador, é vidraça, tá tomando tanta pedrada. Ele não aguenta mais. Então, gente, tá o pedido feito. Vou pedir a Deus para todos vocês. E peço a Deus por mim também. E eu vou ficar esperançoso. Ninguém vai ficar de bico e todo mundo vai unir com a Maria. Esse mês é decisivo para nós. Quando o padre voltar, ele vai falar: nossa, melhorou. Ele não pode falar que está pior, não. Bom? Muito obrigado, meus companheiros. Antônio Venerano, amigo de longas datas, que conheço desde a época do BEG. A época do BEG, foi também secretário de administração no município de Rubiataba. Pai do meu grande amigo Leandro. Estenda um abraço a ele quando tiver oportunidade, Antônio Venerano. E assim, meu grande amigo, essa casa esteve sempre disposta a trabalhar com harmonia, com o poder executivo. Sempre esteve à disposição a trabalhar em conjunto em prol de Rubiataba. Todos os vereadores aqui, como o senhor mesmo disse, que nós fomos eleitos pelo povo e pelo povo assim brigamos. Brigamos no sentido de correr atrás, de buscar um benefício, de ir atrás do secretário, de ir atrás do prefeito, da vice-prefeita, do companheiro, para que os resultados venham à tona. Então essa Casa Legislativa sempre teve à disposição e trabalha de forma harmônica. E com a dona Maria Rufino também não será diferente, né? Todos nós colocamos à disposição a estar juntos, caminhar juntos em prol de uma Rubiataba melhor. E desejamos no dia da posse da senhora e continuamos com o mesmo espírito de parceria, de contribuir. É para isso que fomos eleitos. E contem sempre, eu tenho certeza que é unânime aqui a ideia de todos, que é de contribuir. Conte sempre conosco. Conte sempre com essa casa. E nesse momento convido a senhora para fazer uso da palavra.
Eu, com muita honra, cumprimento esta mesa na pessoa do nosso presidente, estendo o meu cumprimento aos demais edis desta casa e aos colaboradores do Poder Legislativo. Cumprimento a Associação de Agentes Comunitários de Saúde, EDEMIAS, que estão aqui presentes unanimemente, e estendo a todas as servidores do nosso município. Cumprimento o meu mestre, Antônio Venerando, e ao Joab, que também foi meu aluno por muito tempo. É um grande orgulho vê-lo aqui tão participativo na política. Eu quero também aproveitar a oportunidade para estender aos rubiatabenses que nos acompanham de casa, agora ou posteriormente. Eu vim aqui hoje, na verdade eu não sabia mesmo que o nosso colaborador estaria aqui, Antônio Venerando, para justamente me colocar as portas do gabinete abertas à disposição dos senhores e senhoras. Eu passei por aqui por 8 anos. Passei por gestão que abriu as portas e trocou ideias e trabalhou junto, em harmonia, e passei por gestão que não fez esse trabalho harmônico. E eu sei que o resultado, quando tem vários olhares, né, e vários pensamentos juntos, é bem melhor. Então, conhecendo dessa realidade, eu estou aqui para me colocar à disposição de vocês naquilo que me couber durante esse período de 30 dias. Vou só fazer algumas pontuações de algumas colocações feitas, que às vezes eu possa estar contribuindo, né? Em relação à solicitação do trecho ali da ponte do Rancho Fundo, a Goinfra está a caminho, vereadora Samara, de Séries para cá. E em breve eles vão estar chegando nesse trecho ali. E já, inclusive, hoje foi requisitado o cascalho para fazer a parte, né? Eles estão fazendo o trabalho e estão requisitando o cascalho. Então, a gente está organizando, já foi repassado, o secretário de Infraestrutura está tentando, porque nós temos um problema sério. O João Paulo já foi secretário dessa pasta, ele sabe. Um problema seríssimo com cascalho na região, né? Então, ele já está tentando organizar, com fé em Deus, em breve vai estar organizando essa área. A limpeza do loteamento Nova Rubiataba, aquele loteamento é muito engraçado. Aí vocês falaram das máquinas que vêm e de repente some, é assim. Notifica, eles aparecem. Aí eles desaparecem de novo. Então, assim, a gente tem um problema sério. Eu lembro quando eu estava na Secretaria de Finanças, a gente multou eles por causa que eles vieram aqui, apresentaram que venderam os lotes, inclusive, né? Então, construir, eles não vão construir porque o município não vai permitir. Não vai permitir ninguém construir. Mas isso está sendo, assim, acompanhado bem de perto e eles realmente fazem desse jeito. Vem aqui, manifesta e desaparece de novo, notifica de novo. Eles estão devendo multa altíssimas para o município, né? Então, a gente já está caminhando, eu creio que para uma possibilidade de ajuizar uma ação, porque de responsabilização, né, pela obrigação de fazer, porque realmente a situação lá está complicada e não é falta de notificar e de multar, não. Mas vamos continuar, né, fazer o nosso melhor. É para isso que a gente está aqui, vereadores. A limpeza da cidade, eu quero informar para vocês que a gente está acompanhando bem de perto. Na segunda-feira passada, nós fizemos uma visita em loco, juntamente com os gestores da empresa e o fiscal.
fui eu e a secretária de administração. Nós entramos no carro, inclusive passamos lá na Horta do Lago, fomos no setor Palmeiras, andamos, né, toda a cidade, porque normalmente a mulher, a gente é acostumado a limpar, né, os cantinhos da casa, então a gente é acostumado a dar as faxinas, então o olhar nosso vai ali em cima mesmo das sujeiras dos detalhes. E às vezes a gente estava ficando muito angustiada. Eu falei, não, tem que ir lá para mostrar para esse povo. Eu não acredito que eles não estão vendo esses. Aí eles falaram dos sacos amarelos, pelo amor de Deus. No caminho da minha casa, já mostrei, falei, olha, vamos dar um jeito de organizar. Então a gente fez essa visita, foi uma visita frutuosa, né? Uma visita em loco, uma fiscalização em loco. A gente parava, olhava, né? Mostrava o que a gente não estava gostando. E nesse último contrato, o vereador Marcelo, ficou definido o seguinte: a empresa ela é responsável pelo lixo que ela mesma produz e o lixo de resíduos sólidos, não, de resíduos lixo doméstico. Então ela vai recolher o lixo doméstico, né, o que não tem reaproveitamento, os rejeitos mesmo, mas o lixo que ela produz. Se ela fizer uma roçagem, ela retira a sua roçagem. Se ela fizer a limpeza de um arbusto, ela vai retirar a limpeza do arbusto. As galhadas de poda mais drásticas, que é feito pela própria população, pelos os podadores, ficou sob a responsabilidade do município, com a organização da divisão da cidade. Então, nessa divisão, nós deixamos da seguinte forma. Foi dividida pela Aroeira, desde a entrada da cidade, depois pega essa rua aqui, e pela Jataí. Então, a área 1, ela ficou da seguinte forma. Primeira semana do mês, área 1. Jardim das Acácias, Vila Operária, Vila Esperança, Vila Arco-Íris, setor aeroporto, centro da Aroeira para o lado da matriz, da catedral, e o setor Canaã. Então, essa é a primeira semana do mês. Segunda semana do mês, centro, área 2. Centro, né, do lado aqui em frente à catedral, que pega ali a Secretaria de Saúde, setor aeroporto, setor Rubiatabinhas, setor Serrinha, setor Pantanal. Na terceira semana do mês, pega de cada Jataí. Isso tudo de lá da Jataí, certo? Terceira, área 3. Centro, né, da Jataí, Vila Santa Fé, Morada do IP, Bougainville 2, Residencial Dourado, Residencial Odom Biângulo e Bela Vista. Na quarta semana do mês, a área 4. Parque das Flores, Palmeiras, Bela Vista, setor Jardins e Residencial Bem-TV. E aí fecha e começa de novo na área 1. Essa organização vai servir tanto para a prefeitura fazer o recolhimento da galhada, dos lixos. Aí entra cacarecos, né, resto de sofá, essas coisas que as pessoas colocam na rua. Ou resto de capina de quintal, por exemplo, limpou o quintal, coloca lá. Então, esse daí é a prefeitura que vai recolher, não é a empresa. Então, a empresa vai recolher só o lixo que ela produzir. Então, nesta organização, já foi exposto nas redes sociais, já foi divulgado nas redes sociais, mas nós estamos organizando panfleto. A arte já está pronta, tá? E vai ser feito os panfletos. Vai ter 2 tipos de panfletos. Um panfleto informando o morador, o residente, e um panfleto para ser trabalhado na educação das crianças na escola. Porque a gente vai estar informando a família e começando com as crianças também, já para ir fazendo esse trabalho de educação. E esses panfletos serão distribuídos porque aquelas pessoas que não têm o hábito de buscar nas redes sociais as informações, vai ter a informação impressa nas suas casas. Então, é um trabalho que vai durar um pouco mais, a longo prazo, porque a gente tem que ter essa colaboração, né? Porque o poder público tem a responsabilização de cuidar da limpeza, mas nós
moradores de colaborar, né? Porque a casa é nossa. Então, eu sempre costumo dizer, eu tenho certeza que todos vocês e todos os ubiatabenses, quando a gente viaja, quando a gente está voltando para casa, a hora que a gente avista a nossa cidade, a gente fala, graças a Deus, estou chegando em casa, né? Porque a cidade é a nossa casa, Ubiataba é a nossa casa. Então, a gente tem que cuidar da nossa cidade como se fosse a nossa casa. E, para cuidar da minha casa, eu chego até lá na rua, né? Eu varro a minha calçada, eu recolho o meu lixo, eu limpo o matinho que está ali na minha calçada. Então, normalmente, eu zelo daquele espaço que me pertence. E, a partir do momento que eu zelo daquele espaço que me pertence, quando as meninas passam varrendo, né, recolhendo o lixo, ou o pessoal vem das empresas fazendo a roçagem, ou não é o dia de eu fazer a minha poda, né, eu não faço. Então, eu não atrapalho. Então, é esse regime de colaboração, população e poder público. A empresa tem um prazo, né, é dado a ela esse prazo de adaptação. No mês de fevereiro, a gente entendeu que da forma que estava não funcionou muito bem, sentamos, porque no próprio, quando o senhor for ler o contrato, o senhor vai ver que no próprio contrato fala que as mudanças são feitas entre empresa e administração juntos. Então, sentamos, fizemos essa adequação e a empresa vai seguir o mesmo rito dessa divisão que eu acabei de ler, que é a divisão da limpeza do município. Então, enquanto o município está ali recolhendo resto de podas ou de quintal limpos, etc., a empresa está fazendo também a sua roçagem, o recolhimento da sua roçagem. E já encontraram também, segundo o que me passaram, a gerência da empresa, uma forma também de recolher os benditos sacos amarelos, vereadora Samara, que para mim também me adoece. Então, para ver se diminui aí essa questão, né, de varrer, mas eles ficarem lá enfeitando o espaço desnecessariamente por muito tempo. Então, a gente fez essa visita, paramos, sentamos, organizamos, conversamos. Então, eu e a Viviane e os responsáveis pela empresa e o fiscal da empresa. Então, a partir de segunda-feira, vamos fazer uma outra ronda, uma nova ronda, só que agora a gente já vai na área, porque essa semana eles estão na área 1. Né? Então, segunda-feira a gente já vai fazer a ronda na área 1 só, especificamente. Por quê? Porque a gente quer ver o resultado do trabalho em conjunto, né? Quando a empresa fazia a parte dela, a prefeitura fazia a dela. E o vereador João Paulo deixou bem claro aqui sobre a questão que realmente a área 4 foi a área mais difícil, porque a população na área 4 é maior. Né, é uma população maior. Então, tinha mais resíduos. Então, eles não conseguiram fechar. Eu digo a prefeitura. Não conseguiu fechar o recolhimento das galhadas, então deixou ainda. E aí, como a área 1 é uma área menor, com menos residentes, eles conseguiram fazer mais rápido e partiram de volta lá para a área 4 para concluir. E aí eles vão fazer isso. E nesses intervalos, eles vão atender os povoados, porque foi citado também pelo vereador de som aqui a questão dos povoados. Né? Então, por exemplo, termina uma área mais rápido, terminou essa área, eles vão para os povoados e vão fazer esse vai e vem, para se organizarem. A galhada é mais de responsabilidade do meio ambiente, a organização até poda e recolhimento, né? Porque vai fazer, vai triturar. A pessoa, mas eu quero tirar a minha galha, ou eu conseguir organizar para suprimir uma árvore, peguei a licença, tudo, eu vou me responsabilizar, vou lá, vou limpar, vou podar a minha árvore, eu vou me responsabilizar pela galhada. O que eu faço dela? Você tem a opção de tirar e levar até a fábrica que fica atrás dos galpões ali, atrás do setor Serrinha, que tem um triturador lá também. Então, pode levar, deixar lá
que a pessoa responsável vai triturar. Então, é tranquilo se você fizer o seu trabalho. Então, eu não consegui na minha semana. Eu posso fazer na semana seguinte, desde que eu responsabilize. Então, nós temos aí as duas secretarias, meio ambiente com essa parte e a infraestrutura com as demais, limpeza, que ficarem assim amontoadas. Restos de construções, ou material de construção, enfim. Essa daí é particular. Então, loca, isso aí está bem claro no nosso código de postura, faz a locação do container e é responsabilidade do construtor retirar. Esse contrato, então, ele está realmente em fase inicial, esse atual contrato, que ele começou em fevereiro, e nós, na princípio, a gente deu esses 30 dias, faltou esses ajustes, a gente sentou, fez a avaliação e fizemos esse novo ajuste. Então, eles também fizeram o calendário deles e estão divulgando. Eu estou aqui para servir a sociedade juntamente com vocês, tá? Quero recebê-los. Se quiserem vir todos juntos, venham. Se não quiser, venham de um a um. Eu fico aqui, eu ando no prédio, eu venho aqui na Câmara, né, vereador? A gente senta, conversa, eu vou, atendo um departamento, atendo outro, mas se você chegar e falar, Maria, eu preciso falar com você também, eu vou atender vocês com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção, e nós vamos sentar e vamos tentar, da melhor forma, resolver o problema. Eu não vou, por exemplo, fazer compromissos que vai além dos 30 dias, porque eu estaria sendo negligente, né? Eu não vou fazer aí um compromisso de um valor que depois o prefeito, eu não vou me enquadrar na lei de responsabilidade fiscal. Eu não vou deixar para o outro pagar. Mas aquilo que eu couber dentro do meu espaço de gestão, nós vamos fazer essa gestão juntos. Nós estamos aqui para isso, tá? E eu conto com vocês. Vocês são 11 par de olhos que eu tenho lá na sociedade. Então, são 11 mentes pensantes e capazes que eu tenho lá na sociedade para me ajudar. Então, eu conto com vocês. Vim aqui para deixar à disposição essa acessibilidade, tá? Vamos trocar ideia. Vai ser muito bem-vinda as sugestões de vocês, as solicitações, a gente vai conversar. E eu tenho certeza que no final dos 30 dias a gente vai ter bons frutos colhidos juntos, tá? Ontem eu tive o prazer e o orgulho de estar ao lado do vereador Ney e do vereador Disson, atendendo a demanda deles. Eles ganharam um trator, né, para o nosso município, com a grade. Então, fui lá atendê-los, né, já tive o prazer e a honra dessa companhia. E vou estar continuando atendendo vocês dessa forma. Tá? Um prazer mesmo estar aqui nessa casa, retornar a esta casa aqui, para a gente estar pensando na nossa amada Ubiataba, né? A nossa casa. Eu, com fé em Deus, vou ficar aqui, eu acho que o resto da minha vida, né? Deus sabe, mas se ele for escutar os meus planos, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Eu sempre digo, meus filhos são ubiatabenses. Hoje alguém falou das meninas, falou, sou ubiatabense de origem, sou ubiatabense nato, nasci em Ubiataba, meus filhos também. Então, eu tenho 2 filhos que são ubiatabenses, né, natos mesmo. Então, eu quero dar a eles esse orgulho, né, da sua cidade natal, ser cada dia melhor, cada dia mais bonita. E nesse espaço que Deus me proporcionar, e a população também, eu vou fazer a minha parte, com certeza. E aí eu sei que cada um de vocês também, apesar das angústias, da ansiedade, estão tentando fazer a parte de vocês. Eu já sentei nessas cadeiras, sei o quanto é difícil, né? A gente chega aqui no entusiasmo muito grande e muitas vezes a gente encontra alguns empecilhos que é natural do processo. Eu sempre costumo dizer, né, vocês aí que são empresários, é bem diferente a gestão de uma empresa pública
de uma empresa privada, né? A gente tem contra aí essas amarras. Mas nada que um bom diálogo, nada que uma boa conversa não vá resolver. A gente chegar a um denominador comum. Muito obrigada pela oportunidade. Vou estar à disposição de vocês os 30 dias. Agora já não falta 30 dias mais, né? Vou estar à disposição de vocês até o dia que eu ficar, né? Muito obrigada mesmo. Um carinho, um beijo no coração e uma boa noite. Dona Maria Rufino, nossa prefeita, nós que agradecemos a disponibilidade da senhora para estar aqui conosco, ouvindo os vereadores, explanando da forma que a senhora planeja trabalhar junto com os vereadores, porque esses vereadores aqui, Antônio Venerano, eles estão prontos, dispostos, todos, a contribuir com a nossa sociedade, com a nossa cidade. E a parceria, Dona Maria, ela é sempre muito bem-vinda. Ninguém consegue fazer nada sozinho, nem de um lado, nem do outro. Sempre a parceria. E essa Casa Legislativa, ela está pronta para trabalhar em parceria com a senhora. Sempre à disposição. Não havendo nada mais a se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite.